Esta é a segunda aula da série especial de cabelinhos. Meu nome é Tatiana Souza e você é muito bem-vindo ao canal do Ateliê de Todo o Coração. Se você ainda não assistiu a primeira aula, não se preocupe, ela está aqui no YouTube. Eu vou deixar o link no final dessa aula para você acessar, assistir a introdução, a minha apresentação e a proposta para essa série de aulas de cabelinhos. E esta aula especificamente nós vamos focar apenas em cabelinhos de lã de feltragem. Então faremos 3 penteados diferentes para a gente começar a se inspirar, a usar a criatividade e abusar dessa técnica que é muito fácil e muito gostosa de fazer. Mas antes de começarmos o nosso passo a passo, eu quero trazer aqui algumas informações para quem ainda não conhece a técnica e também não sabe o que é feltragem. A feltragem é o nome da técnica usada para entrelaçar fibras de lã. Existem basicamente 2 tipos de feltragem: a feltragem molhada e a feltragem seca. Na feltragem molhada se utiliza lã, água e sabão, e na feltragem seca, a lã e algumas agulhas especiais. Essas 2 técnicas permitem a criação e o desenvolvimento de uma série de produtos, como acessórios, objetos utilitários, esculturas e por aí vai. Como essa aula é voltada para cabelinhos de boneca, nós vamos nos favorecer, nos beneficiar, da técnica da feltragem seca para fazer 3 penteados diferentes. Nós temos disponível aí no mercado vários tipos de fibras, Temos as fibras sintéticas, as fibras vegetais e as fibras naturais. E para fazermos os cabelinhos das nossas bonecas, nós utilizamos a lã natural, que é a lã de origem animal. Existem muitos tipos, de fibras naturais. Eu posso dar o exemplo para vocês da mohair, da seda, do cachemir, a lã do camelo, da alpaca e também do iaque. A lã mais comum aqui no Brasil e que nós utilizamos para fazer os cabelinhos das nossas bonecas é a lã proveniente da ovelha. E eu escolhi essas 3 cores para a gente trabalhar nessa aula. Quero mostrar para vocês como que a gente compra essa lã, como que ela vem, Ao desenrolar aqui, você percebe que ela é uma meada, E ela é uma lã penteada, ou seja, você percebe que todos os fios, estão penteados na mesma direção. Essas lãs podem ser tingidas em diversas cores, como vocês podem ver aqui. Elas podem ser de mesma cor ou também pode ser mesclada, ou seja, várias cores, numa mesma meada. Você também pode encontrar essa lã na cor natural, que geralmente as mais comuns são marrom, cinza e cru. Eu tenho uma cru aqui para mostrar para vocês, olha. Essa não foi tingida e você pode observar, olha, que ainda tem até algum resquício, uma sujeirinha na própria lã. Agora que nós já conhecemos um pouquinho do que é a feltragem, já sabemos a lã que nós vamos trabalhar, as possibilidades que nós temos, eu quero mostrar para vocês a outra ferramenta, o outro utensílio que nós utilizamos, que é a agulha de feltragem. É essa agulha que nós vamos utilizar para fazer essa técnica e todo o processo do cabelinho da boneca. Gostaria de falar para vocês que existem diversos modelos, tá? Variam de tamanho, formato e quantidade de farpas. Cada agulha tem uma finalidade e uma utilização diferente na feltragem. Como nós vamos fazer só cabelinhos de bonecas, nós não precisamos dessa variedade. Então podemos utilizar apenas um tipo de agulha como esta, por exemplo, que é a agulha mais conhecida, é a agulha triangular. Ela serve para a maioria dos trabalhos e eu diria que a de número 38 é uma agulha média e que seria ideal para a gente fazer os cabelinhos das nossas bonecas. Eu coloquei a agulha numa outra superfície para tentar mostrar um pouquinho melhor os detalhes dessa agulha, porque eu sei que quem não conhece ou ainda nunca fez, nunca praticou essa técnica, tem curiosidades de saber, até mesmo para poder comprar. Observe que em todo o comprimento da agulha, ela tem diferentes diâmetros. Então, aqui ela começa mais grossinha, depois ela diminui um pouquinho, e a partir desse ponto, até essa extremidade, ela é triangular. E é exatamente aqui nesse ponto que existem farpas, que são pequenas ranhuras que vão possibilitar o entrelaçamento da lã, que é o cabelinho que vai ser aplicado na boneca, com o enchimento, o plumante que está dentro da cabecinha. Eu vou tentar aumentar um pouquinho só a imagem, para ver se vocês conseguem observar melhor essas ranhuras. Olha, aqui dá para ver melhor.
Esses pequenos pontinhos em toda essa extensão é que são essas farpas que eu mencionei para vocês. Eu quero aproveitar essa imagem aumentada para chamar a atenção de vocês, né, justamente para essa parte da agulha, onde existem essas farpas. Essa parte aqui é extremamente afiada e principalmente essa pontinha aqui. Então, quando nós estivermos trabalhando, é de extrema importância manter os dedos afastados, né, para que você não se machuque. E agora, para a gente terminar essa parte teórica, que eu sei que é um pouco chato, meio cansativo, mas que eu julgo indispensável, né, para toda artesã, a gente conhecer o máximo que puder do nosso próprio produto. Isso ajuda e facilita, inclusive, na venda, né? Você pode agregar muito mais valor quando você for explicar para sua cliente todo o processo que é feito, né? E poder, assim, valorizar cada vez mais a sua mão de obra. Então, para a gente encerrar essa parte e logo já ir para o passo a passo, eu quero apenas aqui que você anote algumas dicas, né, que são importantes na utilização e conservação dessas agulhas. Bom, quando nós estivermos trabalhando, é importante não bater a ponta da agulha numa superfície dura, porque ela é muito frágil e ela pode se quebrar. Devemos utilizá-la sempre fazendo o mesmo movimento, nunca curvar a agulha, porque isso pode fazer com que ela se quebre. Importante que a gente nunca fique passando a nossa mão, né, os dedos, na extremidade da agulha, né, porque isso acelera o processo de oxidação através do nosso suor. Depois de termos utilizado as nossas agulhas, o ideal é guardar sempre num tubinho fechado para ela ter mais durabilidade e assim desacelerar o processo de oxidação. E se você for usar essa agulha esporadicamente, o ideal é você colocar um pouquinho de óleo de máquina para prevenir essa oxidação e assim a sua agulha durar por mais tempo. Quem já assistiu a primeira aula sabe que eu estou usando aqui como modelinho essas mini bonecas que são as Nininhas, que também tem aula disponível aqui no canal com molde gratuito. Então vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, no topo do comentário, para quem ainda não conhece ou queira baixar o molde, tá bom? Mas importante dizer é que a técnica que nós vamos aprender em cada uma delas, cada penteado, você pode reproduzir no tamanho da boneca que você desejar, tá? Eu só procurei fazer em bonecas menores porque é mais fácil, mais prático, né? E a aula fica mais dinâmica e mais rápida também, para não cansar vocês. Agora sim, nós estamos preparadas para começar o nosso passo a passo e no decorrer aqui da aula, eu vou explicando alguns pontos que eu falei anteriormente para a gente poder reforçar um pouquinho mais a ideia. O primeiro passo para a gente desenvolver os nossos penteados é fazer uma cobertura aqui na cabecinha da nossa boneca, tá? Então, vai funcionar como um couro cabeludo. Eu vou mostrar exatamente como se faz isso aqui na terceira bonequinha. Já fiz nas duas primeiras para adiantar. E aqui, ó, vocês então podem perceber que essa feltragem, proporcionando essa base, essa cobertura como um couro cabeludo, ela esconde qualquer imperfeição, postura que haja aqui na parte de trás da cabecinha e assim também possibilita uma fixação melhor de todo o penteado que nós vamos fazer aqui a partir desse couro cabeludo. Quando nós vamos trabalhar então com a lã de feltragem em meada, eu recomendaria para vocês, né, nunca utilizar a tesoura para cortar aquele pedaço desejado para fazer o penteado, né? Então eu sempre seleciono a largura da lã que eu desejo e o comprimento, desfio ela dessa forma, abrindo essa mecha. Eu vou fazer agora o couro cabeludo, então eu preciso de uma mechinha fininha e comprida. Olha, acredito que esse pedaço é suficiente. Então, o que eu faço? Ao invés de cortar com a tesoura, né, para não perder esse efeito da lã, olha, quando ela é puxada, ela é desfiada naturalmente, o que eu faço? Eu deixo os meus dedos, as minhas mãos um pouquinho mais separadas, olha, e puxo com jeitinho, olha, e ela vai se desfazendo, ela vai, olha, rompendo essas fibras e separando a mechinha que eu preciso. Essa mesma forma você faz para mechas maiores. Então, vamos supor que eu queira uma mecha nessa largura, né? Eu devo abrir essa mecha, olha, de forma a facilitar, né, na hora de eu puxar, e nunca puxar essa mecha com as mãos muito próximas. Olha, se eu fizer força aqui, olha, tô fazendo força, e ela não se rompe, ela é resistente. A gente precisa exatamente de uma certa distância para poder conseguir com jeitinho, olha, se você puxar, ó, ela vai se desfazendo naturalmente.
com facilidade, não precisa força, é só mesmo um jeitinho, né? E esse efeito aqui, ele é muito interessante. E agora, então, nós vamos aplicar essa mechinha em volta aqui da cabecinha da nossa boneca, tá? Então, para dar esse acabamento, assim, de forma a ficar bem delineado, eu costumo fazer um caracol aqui na cabecinha dela, né? Então, eu começo aqui pela parte de trás, olha, começo por aqui e vou contornando de forma a fechar completamente, né, a cabecinha, ó. Vai faltar um pedacinho de lã, eu vou complementar. É bem simples. Então, vocês vão observar que o processo agora, ele é bem gostoso. Ele chega a ser terapêutico, eu acho, porque até o barulhinho, até a sonoridade para fazer a filtragem é interessante. Então, como eu mencionei, né, expliquei a função da agulha anteriormente, você vai vir com a agulha. Então, é só essa parte aqui da agulha, olha, que vai penetrar na cabecinha da boneca. E lembrando daquilo que eu mencionei, a agulha tem sempre que entrar e sair na mesma posição. Você não pode entrar com ela assim e sair dessa forma na diagonal. Ela é frágil e ela pode se quebrar. Para quem nunca fez, né, eu recomendo que comece devagar, para você ir sentindo, testando, né, e com o tempo você vai criando mais habilidade e vai fazendo esse processo mais rápido, tá? Então, olha, é só colocar a agulha na mesma posição, entrar e sair. As pessoas que são iniciantes nessa técnica, nunca testaram antes, se quiser também pode colocar algo mais macio na parte de baixo, olha, para ajudar, tá? Como eu falei, a agulha nunca pode tocar uma superfície dura, porque senão ela pode quebrar. O ideal, como eu falei, né, é que a agulha não ultrapasse, porque senão ela vai vazar o rostinho da nossa boneca. Ela precisa apenas entrar nessa proporção aqui, nesse tamanho. Então, nós vamos continuar agora feltrando. Olha só o barulhinho da feltragem. Vou ficar quietinha aqui um pouquinho para vocês observarem. E agora, então, é só ir contornando toda a cabecinha para a gente fazer o couro cabeludo e procurarmos, então, evitar de bater, penetrar a agulha nessa costura, tá? Porque, além de ter acúmulo de tecido aqui, ser um pouquinho mais resistente, a gente pode correr o risco de quebrar a nossa agulha, como também, né, de romper essa costura da cabecinha. E para exemplificar um pouco melhor para vocês a ideia do que é o entrelaçamento, né, da lã com o plumante, eu vou puxar aqui um pouquinho, olha, para vocês perceberem exatamente isso, olha, a técnica é essa aqui. As farpas vão levando a lã lá para o plumante e eles vão se entrelaçando, possibilitando então da gente fazer esse couro cabeludo e posteriormente o penteado. Então aqui eu vou continuar feltrando, contornando aqui a minha cabecinha até chegar ao fim. Vou acelerar um pouquinho aqui para vocês não se cansarem dessa etapa, mas aqui não tem erro, é só fazer esse movimento. Conforme você vai aplicando a agulha, né, a lã vai se entrelaçando e fixando na cabecinha. Vou pegar um outro pedacinho, porque não foi suficiente, olha, e vou continuar fazendo o efeito caracol aqui, tá? Para tampar toda essa parte. Vou contornando toda a cabecinha. Onde você perceber que tá sem a lã de feltragem, você pode tirar mais uma mechinha e fazer o mesmo processo. Quanto mais você aplicar a agulha, mais firme, mais resistente vai ficando esse couro cabeludo. Ele não vai se soltar. Já estamos chegando quase ao fim aqui dessa primeira etapa do couro cabeludo. Observe que os meus dedos sempre ficam distantes, olha, para eu não correr o risco de me machucar e assim poder concluir o meu trabalho. Quanto mais agulhadas você der, mais entrelaçada essa lã vai ficando e mais resistente também. Concluí aqui o couro cabeludo. E aqui eu queria dar uma dica para vocês. Eu não fiz porque a bonequinha era bem pequenininha, não houve necessidade. Mas numa boneca maior, o ideal é que você faça esse contorno com uma canetinha fantasma, né? Ou um lápis bem clarinho, para você não ultrapassar o limite que você deseja, tá bom?
Vamos começar com um penteado simples e fácil, que são as Marias Chiquinhas. Eu considero um penteado básico e através dele a gente consegue então criar várias possibilidades, vários outros penteados. Com o tempo vocês vão percebendo que existem vários jeitos da gente fazer às vezes o mesmo penteado, tá? Então você vai descobrindo isso ao longo aí da sua jornada na feltragem. Aqui então eu vou fazer do jeito que eu acho mais simples, tá bom? Que são as duas Marias Chiquinhas baixas. Eu retirei uma mecha, vou posicionar aqui no centro da minha cabecinha e vou começar a feltrar na parte de trás, fazendo aquela divisão central. Aqui, se você tiver dificuldade de encontrar o centro, meça, né, para ficar bem retinho, porque ela precisa realmente estar centralizada, porque é uma Maria Chiquinha baixa. Então, a gente vai fazer aquele cabelinho dividido ao meio. Vamos ver como tá aqui na frente, pra gente ver se tá faltando. Olha, tá faltando um pouquinho de lã aqui pra mim, na parte da frente, pra gente fazer a franjinha. Então, venho com uma outra mechinha e incluo aqui, ó. Tá no mesmo comprimento. Seguro aqui. E vou feltrar na mesma direção da linha que eu tinha feito aqui anteriormente. Então, só continuar. Vê que o processo é simples e não tem aquele medo, né, de errar, porque se de repente você errou, você pode puxar um pouquinho, olha, e recomeçar, né? Não é algo como a cola quente, por exemplo, que a gente perde o trabalho, né? Então aqui dá para você recuperar no início, se você ainda estiver no início, você consegue ainda recuperar ou refazer. E agora a ideia, né, é você trazer esse cabelo aqui para pertinho da bochecha, para a gente fazer uma amarração aqui. Então, precisamos feltrar exatamente aqui no encontro da lã. Você pode dar algumas agulhadas aqui atrás, levemente, para prender esse cabelo aqui no fundo, tá? Aqui tem que ser bem leve mesmo, porque não pode ficar aquela marcação como aqui no centro, apenas para prender, para ele não se soltar. E aqui, olha, a gente pode, então, unir toda essa lã, modelando aqui a franjinha, né? Se você quiser, você pode fazer, olha, uma dobrinha aqui, um cachinho, né? Aí você vai brincando, você vai modelando da sua forma, né? E aqui agora, feltrar aqui bem no início, ó, bem lá na bochechinha, pra gente então prender toda essa lã aqui. Já adiantei também o outro lado, tá? Então, já feltrei aqui dos dois lados da bochechinha. E agora, nesse caso aqui, ó, eu gosto de fazer uma amarração com uma linha. No caso aqui eu tô usando uma de poliamida, pode ser uma bem resistente. Só para dar um reforço aqui nessa parte da Maria Chiquinha, tá? De preferência que a linha seja da mesma cor do cabelinho, né? Ou depois se você vai colocar alguma fitinha, vai colocar alguma rendinha, isso aqui também você consegue esconder, tá? Então, isso aqui é só mesmo para me dar mais segurança. Faz isso dos dois lados. E aqui no caso, olha, você já tem o modelinho de uma Maria Chiquinha. O que nós temos que fazer aqui agora é modelar. Eu deixei essa Maria Chiquinha comprida assim, porque eu quero dar outra dica, outra possibilidade a partir, então, desse penteado de Maria Chiquinha. Se terminássemos aqui, eu diria para você diminuir, né, um pouco mais, fazendo aquela mesma técnica de puxando até alcançar o tamanho que você deseja, ou se você quiser realmente aparar, aí no caso é só cortar aqui, tá bom? E decorar aqui com florzinhas, lacinhos, ou o que você tiver. Então, a partir daqui, nós podemos começar a brincar e a criar várias possibilidades. Se eu dividir essa mecha, por exemplo, em 3, podemos fazer uma trancinha, né? Aí você faz uma trancinha bem feitinha, bem bonitinha. Se o seu cabelinho, a sua mecha, por exemplo, tiver ficado bem comprido, você pode fazer um acabamento com essa trança, não só deixar essa trancinha livre aqui, como você pode trazer para trás, fazer um penteado aqui
na parte de trás do cabelo, pode trazer essa trança para frente, né, unindo os dois lados, pode também fazer um coque com tranças aqui, né? Então, a partir dessa base aqui que eu mostrei para vocês, aí é a criatividade de cada um, você pode inventar o que você desejar. Eu quero fazer um coque baixo, mas eu não quero fazer com tranças. Então, eu vou pegar essa própria mecha que ficou solta aqui, ó, e vou fazer um caracol, né? Vou fazer aqui, eu vou contorcer e vou fazer um cachinho aqui, fazer um coquezinho na parte de baixo aqui da bochechinha dela, tá? Então, você vai virar a sua lã e vai fazer aqui um coque, tá? É isso que eu vou fazer. Agora, eu vou feltrar essa parte para poder fixar essa lã aqui na cabecinha dela. Se por acaso a sua mecha, né, ficou pequena, ou no meio do penteado você decidiu fazer isso e não tem o suficiente, né, você pega uma outra mechinha lá e você mesmo começa a fazer o próprio coque. Você feltra aqui, você vai feltrar essa mechinha e vai começar a enrolar. Da mesma forma, se faltar. Então, você vê que é bem dinâmico, é bem versátil essa técnica, né? Você consegue ir modelando aos poucos, conforme você vai percebendo a necessidade de colocar menos ou mais lã. Então, para eu fazer o meu coque, eu já vou começar a usar minha agulha e vou começar a feltrar desde o começo. Olha, já vou fazendo aqui o torcidinho para fazer o coque. E já vou dando algumas agulhadas aqui, olha, para ir fixando ele. O ideal é sempre a gente aplicar aqui a técnica no pezinho do coque, porque se eu fizer em cima, eu vou deformar um pouquinho o formato do coque. Então, o ideal é sempre firmar lá no pezinho, olha, bem na raiz. Ou também no centro do coque, né? Aqui, por exemplo, o miolinho, ó. Você vem aqui e dá algumas agulhadas para ir prendendo. Porque se eu fizer aqui, ele vai começar a murchar e vai perder o formato que eu quero deixar do coque. A hora que você perceber que ficou bem firme, né? Aí você já pode passar para o outro lado. Você vai sentindo isso na medida que você for fazendo, tá? Você vai percebendo se o coque ficou firme, se o penteado não tá caindo, né? Tudo isso é com a própria habilidade, com o jeito que você for pegando, for fazendo, você vai descobrindo. Terminei então de fazer esse lado, repeti o mesmo processo do outro e decorei aqui com uma fitinha e uma rosinha de cetim. Olha aqui atrás como ficou, tá? Eu envolvi todo o coque com a fitinha, dei um nozinho e colei a florzinha aqui em cima. E nós já temos então a nossa primeira bonequinha, nosso primeiro penteado pronto. Vamos agora para a segunda bonequinha e eu quero fazer aqui junto com vocês uma técnica que possibilita os penteados agora no topo da cabeça. Vocês vão poder criar a partir dessa técnica vários penteados. Para a gente então fazer essa técnica, né, precisamos tirar várias mechinhas dessa meada e filtrar contornando toda a cabecinha. Vocês vão entender aqui melhor na hora que eu estiver fazendo. O comprimento dessas mechinhas vai depender do penteado que você quer fazer. Se por acaso você quiser colocar 2 Maria Chiquinhas aqui no topo, você tem que medir o comprimento que você quer dessa Maria Chiquinha. Se você, de repente, quer fazer um coque aqui, como um coque de vovó, você também tem que medir o comprimento que você quer dessa mecha para você poder fazer o caracol. E a mesma ideia, se por acaso faltar, é só você acrescentar. Nesse penteado, eu quero incluir uma franjinha, então eu vou tirar uma mechinha mais fininha e já vou feltrá-la aqui no meio, tá? Pra gente poder fazer esse charme. Então, vem com a agulha de feltrar e já começo a feltrar aqui, olha. Eu vou fazer isso primeiro porque depois o penteado vai cobrir esse acabamento, né? E não vai ficar aparecendo. Então, aqui, olha só. Depois, se você quiser, você pode dar uma feltrada aqui na parte da bochechinha, se você não quiser solta. Se você quiser ela solta, você pode cortar, puxar aqui mais o fiozinho. Eu vou deixá-la assim por enquanto para a gente decidir depois. Agora, então, é só retirarmos as mechinhas, como eu falei. Vamos medir mais ou menos aqui o meio, né, dessa mechinha. E onde encontrarmos o centro, vamos posicionar aqui bem no contorno da cabecinha e começar a filtrar. Nós vamos fazer várias mechinhas,
fazendo todo o contorno, tá? Uma mechinha próxima à outra, porque depois nós vamos colocar essa parte que está para frente para trás, e aí o acabamento vai ficar excelente. Agora a gente pode dar uma olhadinha para ver como tá ficando. Já contornei toda a cabecinha dela, tá? E o importante é a gente feltrar sempre cobrindo o couro cabeludo. Então, se você levantar aqui essa mechinha, olha, você vai perceber que eu cobri aquele contorno do couro cabeludo. Então, é importante a gente feltrar bem naquele contorno para trás, tá? Para trás não tem problema. Se você feltrar muito à frente, você vai pegar aqui o rostinho da boneca. Então, aqui tá aquela franjinha que eu deixei. E aqui todo o resto do cabelo. Feito isso, então, agora você vai posicionar toda a mechinha para trás, pentear esse cabelo todo para trás, né? Para você perceber aqui o acabamento, se você conseguiu cobrir bem o couro cabeludo. Não pode puxar, tem que ser bem delicado, né? Porque a feltragem, ela é delicada. E agora é o momento de você decidir o que você quer fazer com esse comprimento. Então, uma primeira opção aqui poderia ser uma Maria Chiquinha no topo. Seria você dividir esse cabelo ao meio, né? Pentear, se você tiver uma rasqueadeira como essa, por exemplo, olha, bem levemente você pode passar nos fios para alinhar, porque sai bastante lã, então você tem que pentear bem devagarzinho, com bastante leveza, só mesmo para alinhar os fios, tá? Porque senão você perde muito cabelinho. E agora sim, levar lá para o topo e fazer uma amarração aqui. Vou colocar aqui apenas uma xuxinha para você ter uma ideia, né, de como ficaria a Maria Chiquinha. E a partir desse penteado de Maria Chiquinhas, ó, se você mudar de ideia, a gente pode fazer também um coque, né? Aqui o ideal, então, é você amarrar uma linha da cor do cabelinho, deixar bem presinho aqui, fofinho nessa parte de baixo e toda a parte de trás, fica sempre bem fofinho, né? E aqui, por exemplo, olha, dá pra gente fazer também aquele coque que nós fizemos no penteado 1, né? Você pode aqui ir girando, fazendo um caracol, olha, e ir feltrando toda a raiz desse coque, como nós fizemos no outro, e também aqui no centro, tá? Aqui não vai aparecer a xuxinha, que é só um exemplo que eu tô dando para vocês. Mas olha só que gracinha, esse penteado é muito charmoso. Então você vem com a agulha de feltrar, vai feltrando toda a raiz, vai dando voltas em torno, o centro do coque, até você perceber que ele ficou bem firme, tá? Olha só que gracinha que ficaria, né? Os dois coques. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no outro, só pra gente ter uma ideia. Olha que gracinha que ficariam os dois coques no topo. Aqui não estão alinhados, eu não feltrei, né? Não modelei, apenas para você ter uma ideia de como ficaria. É um penteado muito bonitinho, viu? É um penteado super delicado e muito gracioso. Uma outra possibilidade também é de fazer um coque só no centro aqui, no topo da cabeça, que seria aquele coque de vovó. Eu, inclusive, já fiz duas vovós com esse penteado e eu usei a lã branca, né, e fiz algumas mechinhas na lã preta. Então, ficou um grisalho bonito, ficou uma mecha então, bem interessante. Olha, se for um coque de vó, né, muitas artesãs gostam de fazer vovós, com a lã de feltragem, dá um efeito muito bacana. Você vai deixar o cabelo bem fofinho, nessa parte da frente, olha, toda a parte de trás fica bem fofinha. Você vai fazer também uma amarração aqui no topo,
para a gente então poder começar a trabalhar com o coque. Eu já fiz aqui uma amarração para facilitar para o nosso próximo penteado, mas eu quero exemplificar aqui como ficaria o coque de vó. Então, da mesma forma que nós fizemos os outros, faríamos esse, tá? É só ir torcendo a lã, feltrando aqui na raiz, vai fazendo todo o contorno, à medida que você vai girando, vai torcendo a lã e formando então o coque, tá? Ele vai ficar aqui centralizado e você vai filtrando para deixá-lo fixo, tá? Aqui você pode decorar, por exemplo, olha, com uma trancinha, fiz só um exemplo aqui para demonstrar para vocês, olha, pode fazer uma trancinha e colocar em volta, né? Você pode trabalhar com mini pérolas também, para colocar em volta do coque, pode colocar aqui uma florzinha com um lacinho, fica muito mimoso. Veja a seguir as duas fotos das duas vovozinhas que eu fiz, para vocês poderem terem mais ideias e se inspirarem. Já desfiz aqui o nosso coque para a gente poder fazer o penteado definitivo e eu tenho certeza que vocês já perceberam que aqui nós temos uma outra opção, que é o próprio rabo de cavalo, né? Então, você amarrando aqui no topo e fazendo um acabamento aqui, você pode usar a própria mechinha da lã, contornar aqui o rabo de cavalo para fazer um acabamento, como também você pode usar uma rendinha, um lacinho, florzinha, né? E também dando aqui o acabamento na terminação da mecha, como já falei anteriormente. E para a gente, então, terminar esse penteado, eu gostaria aqui de trazer a ideia daquele outro coque, né, que usamos muito em bailarinas. Eu sei que muitas artesãs fazem bailarinas, e agora talvez a feltragem, né, o cabelinho com lã de feltragem, seja uma outra opção para quem gosta de fazer bailarinas. Então, você vai fazer essa amarração no topo, como um rabo de cavalo, e simplesmente virar, né, essa mecha para trás, de forma a deixar esse coque alto sem ser torcido, dessa forma. Então, aqui atrás eu vou virar e nós vamos começar a feltrar, fixando então toda essa fibra, toda essa lã aqui no couro cabeludo dela. E com isso nós vamos ajeitando, vamos modelando, né, para que esse coque fique em pezinho dessa forma. Então, aqui com uma mão eu vou segurar e com muito cuidado eu vou começar a feltrar. Eu não consigo afastar muito os meus dedos agora, então eu vou devagarzinho para não correr o risco de me machucar, até eu perceber que eu já consegui prender essa mecha aqui e assim depois trabalhar com um pouco mais de rapidez, tá? Então, olha, vamos filtrando aos pouquinhos, delicadamente, e assim a gente vai modelando. Olha, agora sim eu já consigo filtrar com um pouquinho mais de velocidade. Depois que você percebeu que a parte de trás já está bem firme, já está bem segura, olha, não vai sair mais. Aí você vira e dá umas espetadinhas aqui na parte da frente, olha, conduzindo também a sua lã delicadamente e filtrando para que ela também possa ficar fixa aqui na parte da frente. Vou modelando, dando as minhas espetadinhas e sentindo, né, que o meu penteado já está firme para eu então poder fazer o acabamento. Olha só, cheguei nesse resultado, vi que meu coque tá bem firme, meu penteado. Eu vou fazer um acabamento aqui na parte de cima, ó, no topo com a própria mechinha, para ficar ainda mais bonitinho, mais bem acabado. Vou dar umas espetadinhas aqui, para poder então finalizar com um enfeite, finalizar com o que você quiser aí. Pode ser uma rendinha, um lacinho, florzinhas. Vou colocar aqui essa pontinha para dentro e feltrar aqui até sentir que já ficou bem fixo. Aqui, se você quiser, você pode dar umas espetadinhas aqui só na raiz, bem de leve, para não estragar seu penteado. Pronto. E pra gente finalizar, eu vou colocar aqui, eu vou passar a própria rendinha que eu usei no vestidinho. Eu vou passar aqui essa rendinha e fazer uma terminação aqui com o cordãozinho de pérola, tá? Essa vai ser a minha decoração.
Prontinho, nossa bonequinha já está concluída. E aqui, então, quero mostrar para vocês que eu preferi prender a franjinha. Então, diminuí um pouquinho o tamanho dela e dei umas espetadinhas aqui na região da bochecha para prender, né? Alinhei aqui também, dei umas espetadinhas aqui na raiz do cabelo para ela ficar presa. Contornei com a rendinha e o cordãozinho de pérolas. E aqui atrás eu fiz um acabamento com um lacinho, com a própria rendinha, e coloquei por cima um lacinho de cetim com uma pérola para esconder aquela parte da feltragem que ficou aqui atrás. Assim o nosso cabelinho ficou todo uniforme e bem modelado. Vamos continuar a nossa aula agora com o terceiro e último penteado desta aula de cabelinhos de lã de feltragem. E para essa bonequinha eu quero começar fazendo uma franjinha de lado. Então já separei aqui uma mechinha, vou posicionar do lado que eu desejo e começar a feltrar. Feita a nossa franjinha, agora eu quero aplicar alguns cachinhos na minha bonequinha. Então eu já separei aqui várias mechinhas para eu poder começar a fazer esses cachinhos. Vou começar pela parte de trás e vou pegar aqui uma mechinha para mostrar para vocês. Então vamos pegar aqui a pontinha, né, dessa mechinha, essa extremidade, e vou aplicar aqui na parte de trás, tá? Então vamos começar aqui pela lateral. Você vai feltrar para deixar essa pontinha bem firme, bem feltrada aqui para ela não escapar. Vou dar uma puxadinha, ó, só para vocês verem que tá bem firme, tá? Quando sentir que tá bem firme, ok, a gente já pode fazer o cachinho. E para fazer esses cachinhos é bem simples. Agora é só a gente ir torcendo essa lã de forma que ela mesmo vai formando esse cachinho, ela vai, olha, encolhendo e vai dando forma. Se você quiser cachinhos compridos, você vai pegar essa pontinha, a outra pontinha, e feltrar com a primeira que você já havia feltrado. Você vai enrolando e ele vai formando esses cachinhos. Nesse caso, eu quero fazer um cachinho curtinho. Então, eu vou enrolar a lã e já vou feltrando ela aqui na cabecinha. Então, torcendo e feltrando. E assim, eu vou preenchendo toda a cabecinha dela. Aqui, tentar mostrar o máximo que eu puder. A lã é um pouco escura e fica bem difícil de ver os detalhes. Mas aqui já dá para perceber, olha, o volume que tá dando, né? E aqui eu vou fazer em torno de toda a cabecinha. E agora eu vou fazer a parte da frente, né? Então vou aproveitar aqui e dar um pouquinho mais de volume nessa franja. Tá? Coloquei uma mechinha, olha, e vou dar um pouquinho mais de volume, aproveitar esse restinho, fazer outro cachinho aqui, e assim eu vou contornar agora a parte da frente. Olha como ficou atrás. Como eu falei, eu fiz cachinhos pequenininhos, fui torcendo a lã e feltrando em cima do cachinho, porque eu queria apenas dar essa textura mais crespinha para o meu penteado. Se ao aplicar essa técnica você já chegou no resultado que você desejou, agora é a hora só de enfeitar esse cabelinho. Caso contrário, você pode então repetir esse procedimento, né, aplicando mais cachinhos, onde você precisa dar um pouco mais de volume. Eu gostaria de aproveitar essa mesma bonequinha e aplicar essa técnica com os cachinhos maiores. E se você então optar pelos cachinhos maiores, não tem a necessidade de você fazer todo esse processo aqui com os cachinhos miudinhos. Você pode partir direto para o cachinho maior, tá? Eu só vou aproveitar a mesma bonequinha para a gente poder ter essas duas opções e você poder analisar aquela que você mais gostou. Vamos começar a aplicação então na parte de trás, de baixo para cima. Fica mais fácil assim.
Já fiz vários cachinhos aqui na parte de trás, olha, como vocês podem perceber, já tá bem completinho. Agora eu vou começar a fazer aqui na lateral e subir um pouco aqui para o topo da cabeça, para a gente modelar e fazer um penteado bem bonitinho. Já estou chegando ao fim, também completei aqui a parte da frente. E vou fechar aqui com esse último cachinho. E assim agora nós já podemos decorar o cabelinho dela como quisermos. Aqui está, já terminamos todos os cachinhos. E se você desejar abaixar algum cachinho, modelar, né? É só você dar algumas agulhadas e você vai modelando então os cachinhos, tá? Então, essa é a proposta que eu trouxe para vocês nessa bonequinha, né? Dos cachinhos bem curtinhos ou cachinhos mais longos, como esse. E agora, então, eu só vou colocar uma florzinha aqui no cabelinho dela para fazer um charme e assim concluir a nossa bonequinha. Essa técnica nos possibilita fazermos vários tipos de penteados. Aqui eu fiz em toda a cabecinha para demonstrar como ficariam os cachinhos curtinhos, miudinhos e os longos. Mas porque é uma boneca pequenininha. Se você for fazer uma boneca média ou grande, realmente dá um pouco de trabalho, né? E consome bastante lã. Então você pode, por exemplo, optar por fazer um cabelo liso até a metade, por exemplo, da cabecinha, fazer os cachinhos na parte de baixo, pode fazer Marias Chiquinhas e fazer os cachinhos nas pontinhas, pode fazer também o rabo de cavalo, todas aquelas opções que nós já trabalhamos, você pode aplicar esses cachinhos, né? E muito mais. Aqui estão as nossas 3 bonequinhas prontas. E eu concluo a nossa proposta de trazer 3 penteados diferentes com essa técnica. Mas agora eu quero trazer para vocês uma informação, ou melhor, a minha opinião, né? Sobre quem deseja realmente trabalhar com bonecas de pano aplicando essa técnica da lã de feltragem. Eu acredito que ao você ter acompanhado o processo de cada penteado, você pode ter ficado com uma dúvida que também foi a minha logo que eu iniciei, né, na técnica da lã de feltragem a seco para cabelinhos de boneca. E a pergunta é, esse tipo de cabelinho, essa técnica que foi aplicada, é o tipo ideal de boneca para brincar? Então, quero deixar aqui a minha opinião, tá? Vou expressar aqui o que eu acho, né, sobre o meu trabalho em relação à feltragem. Ao longo da aula, eu tenho certeza que vocês perceberam a delicadeza que é a técnica da feltragem aplicada aos cabelinhos das nossas bonecas. Porém, quando fazemos essa técnica da maneira correta, como vocês acompanharam aqui, quando ela é bem filtrada, ela cria uma resistência. Não é um cabelinho que vai sair à toa, não é um cabelinho que vai se desfazer. Mas eu diria que ela não é a prova de crianças. Apesar da resistência que nós temos aqui, né? Você percebe, olha, tá bem preso, tá fixo, não vai sair do lugar. Mas a gente sabe que crianças, quando brincam, elas puxam bracinhos, puxam as perninhas e principalmente os cabelos. Então, se uma criança vier aqui puxar um cachinho desse com força, esse cachinho vai sair, porque não está costurado, não está colado, ele está feltrado. Então, eu diria para vocês que esse tipo de boneca com essa técnica não é uma boneca própria para brincar, tá? Porque ela não oferece a durabilidade que uma outra boneca desenvolvida especificamente para brincar oferece. Eu diria que essa bonequinha aqui você pode fazer como uma boneca decorativa. Ou seja, é um tipo de boneca que você pode oferecer, por exemplo, para uma mamãe que queira decorar o quartinho, para presentear uma mulher adulta, ou até mesmo meninas, né, que já não brincam mais e apenas gostariam de decorar o seu quartinho. Eu quero aproveitar e indicar para vocês um canal que eu acompanho aqui no YouTube, que é o canal da Ângela, da Santa Meada, que é especializado em feltragem a seco e feltragem molhada. A Ângela faz esculturas magníficas, tem um trabalho encantador. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo aqui para que você possa visitar o canal, procurá-la nas redes sociais e também conhecer a lojinha dela, porque lá ela vende uma infinidade de lãs e todos os acessórios para quem quer iniciar ou para quem quer se aprofundar e conhecer melhor esse mundo da feltragem. Eu quero agradecê-la, né, pelo conhecimento que ela compartilha no canal e que muito me ajudou e também pelas informações que ela gentilmente
gentilmente me passou para que eu pudesse agregar mais valor ainda a essa aula e trazer mais conhecimento para cada um que está assistindo esse vídeo. E também agradecer a você que esteve comigo até aqui. O meu muito obrigado. E se você gostou dessa aula, se alguma técnica que agregou conhecimento para você, não deixe de me contar lá nos comentários. Quando você curte, comenta ou compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante, que foi um bom conteúdo e assim ele distribui para mais pessoas. Então você pode me ajudar dessa forma, curtindo, comentando e compartilhando. Que Deus te abençoe e muito obrigada de todo o coração.